Olá! No programa de hoje eu recebo Maurila Andréas, que atua na área de comunicação e criatividade há 30 anos. Vamos falar sobre o futuro da redação publicitária com o advento da inteligência artificial e também abordaremos questões relacionadas à literatura infantil. Vamos nessa, o programa Atualidade está no ar. Ei, Maurila, tudo bem? Tudo bom. Obrigada por você estar aqui com a gente. É um prazer, viu? Prazer é nosso. Vamos conversar um pouco, então, sobre a carreira do redator publicitário. Desde a nossa época, lá quando a gente formou em 1994, se puder traçar um panorama falando um pouco do que mudou? Claro. Na verdade, eu quando entrei no vestibular, eu brinco que eu não fiz vestibular para comunicação, para publicidade, eu fiz vestibular para redação, que eu já era... Sempre adorei escrever, sempre gostei muito e ao contrário, eu sou publicitário e no jornalismo a gente tinha visão muito mais de falar sobre os fatos, de uma descrição, enquanto eu queria ir mais para a criação mesmo e aí a publicidade me chamou. E durante muito tempo a criação e a redação foi uma parte muito central da publicidade, né? Então eram os roteiros de TV, os roteiros de rádio, os títulos de anúncio, era o grande foco da publicidade. E isso vai mudando, né, com o tempo. Já tem alguns anos que muitos redatores vão migrando para o planejamento criativo, para pensar mais estratégias, mais ações, que hoje, inclusive, isso com a redução da mídia tradicional, né? Quer dizer, você não tem mais cliente que anuncia na TV quando anunciava, ou que fazia campanha de jornal, como fazia. Então, como isso vai mudando o papel do redator. E essa é a situação que a gente está hoje, sem falar da inteligência artificial, né? E assim, aí? já vinha nesse rumo de uma mudança. E o que você percebe, assim, com a chegada do ChatGPT e outros aplicativos de inteligência artificial? Olha, a gente já tem uma mudança grande. Isso já tem uma mudança grande em dois aspectos. O primeiro aspecto é que eu acho que a comunicação muito simples, ela vai dispensar o redator, o profissional de criação, para aquela que é muito simples, e vai ajudar o empresário ou a pessoa que precisa anunciar. Eu vou dar um exemplo, eu ouço muito podcast, e aí em vários podcasts você ouve o spotzinho na propaganda e fala, esse spot foi totalmente produzido por ChatGPT. Se é uma campanha de promoção, que você já tem o slogan, você insere o slogan da empresa e diz fralda a partir de tanto, feijão a partir de tanto, realmente você não precisa tanto do redator. O ChatGPT resolve muito bem. Para a criação de um conceito de marca, de uma campanha, é diferente. E ontem eu estava conversando, descobri um aplicativo de geração de nomes, usando inteligência artificial. E aí eu falei, tinha um job, eu falei, vou usar esse aplicativo. Eu não aproveitei nenhum nome diretamente, mas o que ele gerou me inspirou a criar outros nomes. Então, essa é uma função da inteligência artificial que eu acho muito interessante. Não é para resolver o seu problema, mas é para te poupar horas de busca, é para te trazer um repertório que às vezes você não tem naquele segmento. Porque, a gente tem repertório em vários segmentos, mas um nome num segmento de limpeza de alto forno, não tem isso não é do seu dia a dia. Então, você usar isso para te trazer mais referências é bom também. Então, eu brinco que na publicidade, eu vivi duas extinções em massa. Com a chegada do computador, o arte finalista acabou. E aí o que a gente via tinha gente que aprendia a mexer no computador e aí ficou mais 20 anos trabalhando em agência e até sendo melhor remunerado e tendo... E teve gente que falou, cara, isso não é para mim e acabou. Então, quando a gente vê essas extinções em massa, eu acho que o ChatGPT, a outra foi a internet, que matou um monte de redator, inclusive, que não pegou a linguagem do digital. E agora a gente vê uma terceira onda chegando, que é isso. Quem entender que ela é inevitável, que ela faz parte da sua vida, e falar como que eu trabalho com isso, você não precisa ser um expert, mas como que eu trabalho com ela, essa pessoa para mim vai ter vida longa. Eu fiz também essa pergunta para
para o ChatGPT no domingo, perguntei qual que é o futuro do redator publicitário com o advento do ChatGPT. Você precisa ver, ele me deu assim, me deixou até surpresa e me deixou até feliz, assim, contente, porque ele propõe um trabalho colaborativo. É isso, mas é o que eu já tenho visto. Então, por exemplo, a gente faz muito trabalho para candidatos. Não candidatos, porque agora a gente não está em eleição, mas para pessoas da política. E muitas vezes, quando o tema é um tema de uma área da política que a gente não entende, o ChatGPT é fundamental. O que a lei tal que trata disso vai beneficiar as pessoas? Aí pode beneficiar as pessoas. Aí você pega e, pô, então a partir disso aqui eu já tiro uma coisa. E claro, você não pode confiar cegamente, porque é uma ferramenta em construção, mas ela te traz muita coisa. E por isso que é essa parceria mesmo. Quanto mais você faz inputs, melhor ela fica, e quanto mais ela traz informações, melhor você fica. Não dá para fingir que é uma onda. Facilita, assim, às vezes algum teórico que tem uma escrita difícil, você pede para ela fale sobre o conceito que o físico tal utilizou, ele resume traduz aquilo ali. Simplifica, fica mais acessível. E foi a minha primeira experiência, eu nunca tinha utilizado. E eu fiquei, assim, impressionada, assim, com o bom senso. Eu fiz uma pergunta, eu fiz uma pergunta também, assim, de cunho mais psicológico e fiquei impressionada, assim, com o bom senso. Falei assim, gente, que coisa. Eu acho que vai ser uma ferramenta super útil. É isso. E aí, o que eu acho é o seguinte, as profissões acabam, mas não quer dizer que o emprego muda. O que eu quero dizer é o seguinte, o emprego muda. Você não necessariamente vai fazer o que você fazia e como você fazia. As funções serão alteradas. As funções serão alteradas. Você vai ter que desenvolver outras habilidades, provavelmente, vai ter que trazer um novo olhar. Mas ela não é excludente pura e simplesmente, entendeu? Então, assim, tem um impacto inicial, é lógico, de medo, de incompreensão, como teve quando chegou a internet. Será que os meninos, então, agora vão parar de estudar porque eles vão procurar tudo no Google e colocar lá? E a gente vê os meninos estudando e ralando do mesmo jeito e usando a internet. Uma ferramenta super bacana. Então, mas é isso, assim, e eu fico pensando que, de novo, eu não acho que o ChatGPT afastou os jovens da redação publicitária, porque hoje é cada vez mais difícil, assim, quando a gente fala, as pessoas brincam que falam que eu sou meio que um RH. Todo mundo me pergunta, Maurílio, me indica uma pessoa para isso, me indica uma pessoa para aquilo. E sempre que pede redator, eu indico 35 mais ou 40 mais. Porque eu conheço designer, diretor de arte, planejamento, mídia, de 21, 22, redator, é muito difícil. Quando tiver alguém de social, por exemplo. Mas assim, então, eu acho que a função de redator precisa ser repensada. Talvez até o termo redator precise mudar, no sentido de que hoje ela é muito mais ampla do que escrever texto. Só escrever. Tem uma base do planejamento que é fundamental, Exato. Né? E que não vai ter ChatGPT que vai fazer. Que vai resolver. É o início, né? O start daquilo, Exato. Né? E outra questão também que aqui, a gente está com seus livros aqui, que não tem aplicativo que vá dar conta, que é contar a história. Contar a história, né? E porque tem aquela tradicional que é quem conta um conto aumenta um ponto, que é a hiperverdade. Então, quer dizer, quando você coloca a história no dia a dia das pessoas, eu brinco que o livro é meu até quando eu mandei ele para a editora. Depois só tem meu nome lá, né? E conta pra gente um pouco, assim, como que é o seu processo criativo? De onde que vem as ideias? Ou não tem, assim, um padrão? Cada caso é um? Cada caso é um. Tem um livro aí que é o Cachinhos, Conchinhas, Flores e Ninhos, que ele parte de uma situação, minha filha tem os cabelos cacheados e tal, e a gente sempre achou lindo e acha lindo. E um dia ela saindo da escola, ela tinha, sei lá, 4, 5 anos, uma senhora vira para ela e fala, nossa, você é linda e tal, por que você não pede sua mãe para alisar seu cabelo? Aí eu falei, não, peraí. Eu não estava lá na hora, mas a Fernanda me contou e eu falei, parou, voltei na escola no dia seguinte, falei, não quero mais essa pessoa conversando com a minha filha. E aí eu escrevi esse livro por causa disso. Então esse livro é uma resposta para dizer que cachinhos e tal são lindos e tal. E se você tem cachinhos, abrace, ame, curta seus cachinhos. Então esse livro teve uma função. Já o fantástico, o Arroz de Filomena, por exemplo, foi minha filha que virou para mim um dia e falou, eu quero escrever um livro com você. Eu falei, então tá bom, mas eu não vou escrever um livro por seu nome.
Você quer escrever um livro comigo, você vai escrever um livro comigo. Sobre o que você quer escrever? Ela falou, tá bom, vou pensar. Ela tinha 9 anos, 8 ou 9 anos. Ela já voltou com um título. Eu quero falar do Fantástico Arroz de Filomena. Legal. E por que ele é fantástico e tal. E aí a gente foi escrevendo realmente a duas cabeças o livro ali e ficou muito legal. E aí tem uma coisa engraçada, porque ela escreveu com 9, mas o livro foi para o mercado com 11, 12 anos. Então quando o livro foi lançado, ela achava coisa de criança. Entendi. Então, que fez a virada, né? Então ela não tinha aquele orgulho do livro, porque tipo assim, isso é um livro para criança, eu tô com 12 anos. E hoje ela já olha com muito mais carinho, com muito mais... então tem isso também, né? Tem livros que você lança... Não tem nenhum livro que eu me arrependa, mas tem livro que eu olho e falei, pô, esse livro podia ter sido outra coisa. Mas tudo tem que ser visto naquela época. Naquela época, exato. Mas é isso, eu adoro escrever para criança, eu gosto de escrever no geral, mas eu adoro escrever para crianças e eu acho que é um exercício não de simplificar, mas é um exercício de dizer as coisas de um jeito mais interessante. Criança não é factual, não precisa dar para ela um fato, eu tenho que dar para ela uma emoção, um sentimento, uma dúvida, um olhar no sonho, então... E é isso que eu gosto. Você tem que... Beleza, você tem a história, mas como que eu traduzo a história para uma linguagem que as crianças vão pegar e falar, que legal. O outro livro que eu trouxe, que é o Cama de Menino, Quarto de Monstro, que está no PNLD Literário agora, por exemplo. Demais. Ele já foi um livro que esse negócio que vem do medo do monstro embaixo da cama. Quando eu era pequeno, você tinha medo no escuro, o que tem debaixo da cama. Tá aqui debaixo. E aí eu comecei a pensar nele, porque a história dele é essa, é um menino que morre de medo do monstro que tem debaixo da cama e um monstro que morre de medo do menino que tem em cima da cama. E aí um dia os dois se encontram. Então esse já foi um trabalho assim, não foi uma resposta a um fato como Cachinhos, não foi uma proposta de parceria, como o Fantástico Arroz de Filomena, mas foi um livro que veio a ideia e eu fui pensando como que eu retrato essa questão do medo. Eu sempre gosto de escrever sobre isso, sobre medo, sobre dificuldades das crianças, não para dar lição de moral ou para dar caminhos, mas porque ela sente aquilo e é bom ver aquilo. Né? Olha, não sou só eu que sinto esse medo, né? Exatamente. Como que esse menino fez para lidar com medo? Então às vezes não é bem assim. E aí esse foi um livro já mais construído, de idas e voltas, de pensar, eu falo isso, eu não falo isso, eu vou por aqui, eu vou por ali. Então, realmente, cada livro é um processo diferente que chega à ideia. Que eu acho que é meio música também, né? Assim, eu não... pelo que eu converso com as pessoas que isso. Tem música que a pessoa dorme e acorda com a música pronta, e tem música que demora 10 anos. Para ficar pronta. Outro dia eu vi o Renato Andrade. Sei, o violeiro. Não é o Renato Andrade, O Zé Renato é do MPB4, né? Não é nenhum dos dois. É o parceiro Hoje ando devagar, porque já tive pressa. Do Almissater, eu esqueci o nome dele. É Zé Renato alguma coisa. Daqui a pouco a gente lembra. A filha dele teve na novela Pantanal e tal. E aí ele contando como foi essa música. Que estavam os dois lá, o Almissater começa a tocar, ele ouve a melodia e fala assim, eu vou fazer essa música só com plaquinha de caminhão. Então, são frases soltas. Hoje ando devagar porque já tive pressa. De plaquinha de caminhão. Traga esse sorriso porque já chorei demais. Então, ele pega essas frases e vai colando. E a gente não tem ideia. Então, você fala, engraçado porque ficou uma música tão poética e às vezes a gente olha para a placa de caminhão e acha tão nada a ver, né? Tão parango, né? Foi aquilo, foi, poxa... ele fez uma música de estrada, que é sobre estrada e que a inspiração veio. Pois eu também vi isso outro dia. Traseira de caminhão. De caminhão. De caminhão. E isso não diminui a música, muito pelo contrário. A gente fica surpreso. Exato. E aí o que eu falo assim, o processo que você faz o livro, se ela for em meia hora, se ela for em 10 dias... Cada um é um. Cada livro é um. O importante é que a obra toque, né? E quando você vai às escolas, deve ser tão emocionante, né, ver as crianças lá. É muito legal. Teve uma vez que eu fui numa escola, acho que em Esmeraldas, e eu cheguei, eu estava de bermuda, e aí passou uma criança correndo, o professor falou assim, o autor está de bermuda, o autor está de bermuda. Olha só. Porque eles pensam em autor como alguém muito antigo. Mais de idade, né? Num quadro preto e branco, mais com formal. barba e terno.
E aí quando que ele reparou? O autor tá de bermuda, para eles foi tipo assim, o autor não só existe e vive demais. aqui, como ele tá de bermuda. Legal Isso é muito demais. legal, porque... Nossa! Eu posso ser um autor, né? Passar na cabeça dele, né? Você desmistifica isso. Eles falam assim, poxa, eu posso ser um autor. Se o autor tá aqui e veio de bermuda na minha escola, por que eu não posso? Muito bom. Isso é muito legal. Muito bom. E esse foi um exemplo que eu tive no programa, que eu desenvolvi uma tecnologia social que chama Autores do Futuro. Como que é? Eu criei isso para ir em unidades onde você tem crianças que vivem algum tipo de risco social. E aí a gente monta grupos de 10 crianças e faz uma construção coletiva de um livro. Então a gente começa, por exemplo, o primeiro que eu escrevi com eles, né, que eu traduzi, na verdade, chama Pipipi e o Terrível Crocodilo Coringa. Então como que eu comecei? Eu chamei cada criança e falei assim, fala um animal, fala um lugar, fala um medo, fala não sei o quê. E aí eu listei no quadro e falei, ó, nosso livro tem que ter isso aqui, é um crocodilo, um pinguim no Parque das Mangabeiras com um diamante. Como que nós vamos escrever isso? Que legal. Não sei. E aí eles começam. Aí eles começam. Falei, como é que vocês acham? Como é que um pinguim e um crocodilo se encontram no Parque das Mangabeiras? Nossa, legal. Aí um deles fala assim, os dois nascem de ovo. Eu falei, pô, legal, então vão ter 2 ovos no Parque das Mangabeiras, o livro começa assim. Que bacana. Mano. E é muito legal, porque eles veem o livro sendo construído, e cada ideia, todos dão ideias e as ideias são votadas. Então eles passam a entender que é importante saber defender as suas ideias, seu ponto de vista. Saber respeitar perder. O que não é. Não respeitar que o pessoal escolheu a outra ideia. Muito bom. E aí, quando eles veem o livro, e é muito legal, porque assim, eles foram autografar na escola deles, eles tinham 10, 11 anos, e vieram os meninos de 16, e eles ficavam naquela, nossa, o fulaninho do futebol tá vindo meu aqui. Ídolo. Exato. E isso é muito legal. E levamos a programa de rádio, saiu no jornal. Então, mas independente de tudo isso, só de ter o objeto livro feito na mão e que ele pode contar, essa ideia aqui da página 17, fui eu que dei, é muito legal. Né? E você faz esse projeto, você faz por algum edital, alguma escola te chama e você vai? Como é que é normalmente? Primeiro foi num lugar em que eu voluntariava para contar histórias, que era a Casa da Santíssima, que infelizmente já não existe mais. O outro eu fiz num CRAS em Santa Rita do Sapucaí. Aí eu fui, treinei os professores, e os professores fizeram e a gente fez um livro. O outro foi para o Fundo Cristão para Crianças, que a gente fez com 50 unidades no Brasil. Eram 50 anos no fundo, então foi a mesma coisa. Os professores vieram, eu treinei, e aí tiveram 50 historinhas, uma de cada cidade, construídas dessa forma. Então eu hoje faço assim, porque na verdade não é um projeto que eu cobre por ele, né? E o livro fica materializado mesmo? Vocês fica materializado porque a gente faz por financiamento coletivo. Sim. Ou aí entra, por exemplo, no caso do CRAS em Santa Rita do Sapucaí, a prefeitura pagou, viabilizou os livros, porque é um órgão da prefeitura né? E faz uma tiragem. Assim, e aí faz uma tiragem simbólica e tal, né? E com uma gráfica local, então, ou faz financiamento coletivo. Então, o Fundo Cristão já tinha uma rede de financiamento, então eles o destinaram para isso. Mas existem várias formas, né, de hoje de financiar. E aí quando o menino pega o livrinho dele na mão, é muito legal. Nossa. E nós fizemos o lançamento do livro no Boulevard Shopping, da leitura, né? E aí eles ficavam todo... É uma experiência para a vida, né? Uma emoção para a vida, né? E é isso, essa valorização de dizer, porque eu começo dizendo, falei, gente, se eu conseguir escrever um livro, qualquer um de vocês escreve. Porque eu não tenho nada de melhor em mim. Vocês são criativos, vocês têm vivência, vocês ouvem histórias, então tem porquê, né? Pode escrever. Pode escrever. Maurilo, e pensando assim nesses 30 anos que a gente está fazendo de formado, assim, algum trabalho, algum job que você se lembre, assim, alguns que você queira citar, que você fala assim, nossa, isso foi muito legal. Que você se orgulha, assim? Tem alguns. Se você puder citar alguns. Claro, tem um que eu fiz quando eu trabalhava na Tom Comunicação. Eu era head do Tom Lab, que era a parte de projetos especiais, inovação deles. E aí, o Mater Dei nos procurou para fazer uma campanha para o Dia dos Pais. E, aproveitando a oportunidade, na verdade, não era nem para o Dia dos Pais, desculpa, era Saúde do Homem. Eles tinham um núcleo de saúde do homem. E tem um dado muito ruim que o homem só procura o médico se tiver com problema. Já tem algum sintoma, né? Já tem algum sintoma. Hoje eu acho até que a próstata vem ganhando uma consciência, mas de resto, cardiologista, se o cara não tiver uma dor no peito, ele não vai.
E aí a gente fez uma campanha que era, aí sim, o Dia dos Pais, nós aproveitamos e fizemos o seguinte, nós chamamos casais que iam fazer o primeiro ultrassom e filmamos escondido, combinamos com as mulheres, né? Então elas sabiam, e os pais não, e aí nós monitoramos, falamos para eles, falamos, olha, aproveita que você está aqui e faz um check-up. Só que o que nós fizemos foi marcar os corações, monitorar o coração dos pais quando ele ouvisse o coração do filho pela primeira vez. E aí é muito legal, porque assim que eles ouvem o coração do filho, o coração deles dispara. Galera, que lindo. E aí a gente falando, olha, tem um coração aí que você vai ter que cuidar a vida inteira. Muito bom. Cuida do seu também. Mas aí vem aquela coisa muito legal, né? A gente achou, pô, a campanha foi muito legal, foi um sucesso e tal, não sei o quê. Mas o principal resultado dela não foi na saúde do homem. Foi o ultrassom. Então... Aumentou a quantidade. Aumentou a quantidade de busca de ultrassom. Então a gente mirou num alvo, acertou nele de raspão, mas pegou foi um outro lá na frente, né? O homem continua não indo fazer. Continua tendo a mesma resistência. Infelizmente a gente não conseguiu reverter isso. E outra que eu gosto muito foi o Cabify, que era um serviço tipo Uber, né? Que tinha aqui em Belo Horizonte. O Cabify estava em Belo Horizonte e tinha um show do Ed Sheeran aqui. E aí nós fizemos uma ação com o Cabify que era o seguinte... E juntamos com o pessoal do Letras, que é aquele site de letra de música, que era o seguinte, olha, se você pegar um táxi, ou pegar um Cabify para o show do Ed Sheeran e gravar cantando uma música do Ed Sheeran e marcar a gente, você ganha um crédito. Você pode usar para voltar do show e tal. Bacana. E aí, o Letras entrou, falou, se você tiver dúvida para cantar uma do Ed Sheeran, acesse o Letras. E aí o Letras deu alguns brindes, então a ação foi muito legal, porque as pessoas cantavam, gravavam, aí ganhavam os brindes. Então teve gente que comprou pista e ganhou upgrade para camarote, ou comprou, então assim, CD autografado. Muito legal. Aí foi muito legal. E o mais legal foi que no dia seguinte nas redes sociais, o vídeo divulgou e o pessoal, vocês vão fazer igual no Rio? Vocês vão fazer igual em Brasília? Entendi. E aí, esse é o tipo de resultado que a gente quer ver, né? Quer dizer, funcionou na praça e as outras praças ficaram pedindo. Pedindo. Nossa, bacana demais, Maurilo. Bom, é isso. Te agradeço a presença. Se o povo quiser te achar nas redes aí, te acha no Instagram. Eu sou Maurilo, né? Então já é difícil. Então se você procurar no Instagram, mas é difícil, mas já tinha um Maurilo quando eu fui entrar no Instagram. Então meu Instagram é Maurilão. MAURILAO. Pronto. E aí no LinkedIn, Maurilo Andréas, também quem quiser falar sobre a profissão, sobre o que temos para os redatores e para as outras profissões, estamos à disposição sempre que quiserem aí. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Um abraço e até o próximo Atualidade.